Fala pessoal, mais um vídeo de fundamentos do Spark. Hoje o tema são datas, na sequência das JSON strings, das strings, inclusive as próprias datas, quando não são strings, é um dos tipos de dados mais desafiadores de se trabalhar. Indo direto ao assunto, esse código que vai junto do vídeo vai trazer essas documentações do Spark de referência, os diferentes padrões para se trabalhar com datas. A gente vai usar alguns desse código e também um guia. E aqui o Spark foi bem longe, falar de relógio, de tempo, sem trocadilho, até da máquina a vapor, explicando como é que se opera as datas no framework. O que é que eu acho legal quando a gente tem um data frame que tem datas, de largada, pensar na padronização deles. Se a gente for fazer algum filtro nelas, considerar usar só data ou timestamp. Daqui a pouco a gente vai ver o timestamp, se for novidade para vocês. E de preferência a data, porque vai ficar bem no formato que a gente precisa, de dia, mês e ano. Já dá para trabalhar com alguns filtros e enriquecer aqueles dados. Indo direto para as soluções que o Spark oferece, aqui eu dividi elas, quando a gente fala em datas, em três. As funções current, indo para o código para exemplificar elas. A gente tem três possibilidades para pegar informações das datas. A current date pega o dia atual, a timestamp, o, além do dia, o tempo, então horas, minutos e segundos, e o fuso horário. Isso aqui vai ser interessante daqui a pouco. E dá para pegar também o fuso horário com o time zone, essa função da família do current, para pegar informações das datas. A gente pode personalizar a data que a gente precisa, se fizer sentido para a regra de negócio. O make date e o to date consegue transformar um valor fixo no formato de data. Aqui a coluna PEST está fazendo esse exemplo. Tem o tipo de data do Spark. E timestamps, a gente tem algumas soluções. Quando a gente pensa no padrão Unix, o Unix é a contagem de segundos do momento corrente ou do momento que foi registrada aquela informação para a diferença do dia 1º de janeiro de 1970. Alguém definiu essa data. Então, daquela data em segundos, a gente consegue entender o padrão Unix com a função toUnix. E a gente pode pegar um valor em Unix e transformar para um valor que a gente precisa com a fromUnixTime. Então, informado um valor de Unix e o padrão que a gente precisa, ele vai retornar isso, como a gente vê aqui nessa coluna do todayUnixBack. Entrando ainda dentro do timestamp, aqui a gente tem as funções no timezone, a partir da versão 3.4 do Spark. Elas ficaram disponíveis. Na sequência, a gente já vai dar uma olhada na magia que ela faz. Mas de largada, a gente compara a coluna de current timestamp com ela, a gente percebe que ela não registra justamente o fuso horário. Mais detalhes daqui a pouquinho. E algumas operações básicas, mas que fazem muito sentido. Aqui é a diferença de dias para mais ou para menos da data de hoje. A gente consegue operar variações na data que pode ser usado em filtros, marcações ali no dado que a gente está trabalhando. Tem várias funções. Além de usar data para lógica. Então, comparando o today com o past, a gente chega em valores booleanos também, que podem fazer sentido para fluxo de controle e várias informações de quando a gente estiver trabalhando com a data. Aqui eu vou usar o setTimeZone para mostrar justamente a função do timezone que veio com essas versões mais atuais do Spark. Vou executar novamente aqui. Feito o set do timezone, a gente observa a diferença. Inicialmente, ele estava em meia-noite, a coluna de current timestamp. Agora está 5:03, justamente a diferença de fuso horário. Enquanto a coluna de today no time zone continua no mesmo horário. Tem aqui uma variação de segundos de uma execução para outra do código.
Pensa naquele processo ser schedulado. Quem já trabalha com Databricks, inclusive, já pode ter na mente a diferença de 3 horas para o horário brasileiro. Isso aqui acabou usando as funções no time zone. E no, por exemplo, elucidativo do uso de datas, eu pensei em um data frame bem simples, mas que olha para a temperatura do dado. Isso é um processo bem usado em engenharia, mas também em várias outras vertentes da área de dados. Mas a temperatura a gente tenta medir o uso da tabela. Aqui eu coloquei uma regra de exemplo, que a gente vai considerar um dado Peguei um ver os frio, antes e depois. eu Aquele que tem setei o um time time zone zone. sem uso. E usando as funções nativas do Spark, a gente consegue trabalhar com essas informações. No caso, a coluna isFrozen faz um comparativo, adicionando 3 meses para a data de criação e comparando com a data de hoje. Gera o booleano. Vou passar um pouco mais rápido, sem entrar no detalhe das funções, mas mostrando como elas enriquecem o tratamento dos seus dados. No DateDiff, o nome já é bem ilustrativo, mas é a diferença entre duas datas. Aqui, a diferença da data de hoje para a data de criação da tabela vai resultar no DateDiff, essa diferença em dias. E o céu vai ser o limite, pessoal. Como vocês vão ver a partir de agora, o montes between é a quantidade de meses entre as informações, também de hoje e a data de criação da tabela. Essa é a diferença em meses, no caso dessa função. E pegando até o trimestre que aquela tabela foi criada. Aqui no caso, o segundo trimestre para o mês 6 e os outros foram no mês 3, foram no terceiro trimestre, a partir de julho. Outra função, e aí aquela documentação inicial é bem útil, é a date format. A gente consegue setar um formato para data respeitando o padrão que o Spark precisa. Aqui no caso, passando o padrão da data brasileira, a gente consegue esse resultado na coluna. Aqui a nossa create date passa a ter o padrão nacional. Antes ela estava no padrão americano. Então, várias possibilidades. Ajuda bastante no enriquecimento e na transformação dos dados. E o Spark, como sempre, uma mãe, ajudando demais nesse processo. Espero que vocês tenham gostado. Feedbacks sobre o momento são muito importantes para momentos futuros. Um abraço.